Olá! Hoje vamos escutar a história da médica obstetra Aline Calisto, que trabalha com Médicos Sem Fronteiras desde 2015. A Aline vai nos contar uma história que a marcou em seu primeiro projeto com a MSF na maternidade de Khost, no Afeganistão. Ela fala sobre o atendimento de uma mulher que teve sérias complicações durante o parto e sobre o emocionante contato com a família da paciente. O que eu vivenciei nesses projetos e o caso que mais me marcou foi um caso de morte materna, que pra gente nos nossos projetos é muito raro, porque a gente faz um cuidado de saúde que é muito bacana nos lugares, mas a gente tá lá justamente porque a taxa de mortalidade no local é muito alta. Então, por exemplo, no Brasil, em 2015, que foi na época em que eu estive no Afeganistão, a taxa de mortalidade era de 60 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. E na Noruega era de 7 só. E lá era de quase 500 mulheres. Então é uma taxa de mortalidade absurda que reflete a dificuldade de cuidado de saúde no local. Então isso era o que existia na população em geral, mas que nos nossos projetos isso não acontecia porque a gente tinha um bom cuidado de saúde. A ideia da gente estar lá era justamente evitar que isso acontecesse. E eu fiquei 3 meses nesse projeto e eu vivenciei apenas uma morte materna. E aí, esse caso me marcou muito, porque a forma de lidar com a perda, a gente da área de saúde, especialmente da minha área de ginecologia e obstetrícia, a gente não é habituado a lidar, né, com perdas. Essa única morte foi um caso em que era uma paciente que já tinha doenças antes mesmo de engravidar e que não controlava porque não tinha acesso aos cuidados. Então, ela já tinha pressão alta há muitos anos, ela já tinha diabetes há muitos anos e tudo descontrolado. Durante a gravidez, ela não teve cuidado de saúde adequado. E aí, ela já chegou com uma dilatação mais avançada. E a gente, durante o exame da admissão, viu que o bebê já não tinha mais batimento cardíaco. Então, o bebê já tinha morrido na barriga. Isso, infelizmente, era muito comum de acontecer lá, porque em função desse não cuidado pré-natal, acontecia muito de chegar a mulher e a gente já identificar que o bebê já não tinha mais vida. Aí, esse caso, a gente identificou isso e ela já chegou com uma pressão alta, mas não, assim, nenhuma outra coisa além dessa pressão alta, essa diabetes, né, descontrolada, mas que a gente conseguiria manejar com a medicação e tudo. Então, a gente fez medicação para baixar a pressão ficou controlada, a gente conseguiu ajustar a glicose e aí a gente foi conduzindo o trabalho de parto porque já estava mais avançado mesmo. E é sempre melhor que seja normal, parto normal, esses casos também, porque lá é muito importante que a mulher não tenha uma cesárea. Porque elas têm muitas gravidezes, muitos filhos, então se você tiver uma cesárea, a sua chance de morrer no futuro numa gravidez é muito grande. O seu futuro reprodutivo ele fica muito comprometido. Então a gente conduzindo para parto normal mesmo, e aí apesar da gente usar a medicação direitinho para controlar a pressão, para evitar que ela tivesse eclâmpsia, que é a convulsão, né? Ela acabou tendo muitas convulsões, uma atrás da outra, e em uma dessas convulsões, mesmo usando a medicação que a gente usa para controlar isso, a gente não conseguiu e ela teve uma parada cardíaca. E aí foi muito forte a cena, porque ela estava em pé em uma das convulsões, na hora que ela teve, aí ela caiu no chão e aí ela estava deitada no chão, não era maca, nada. E a gente foi fazer a reanimação dela, fazer a massagem cardíaca, fazer todo o procedimento para ela voltar da parada cardíaca no chão. Então a cena era eu ajoelhada no chão, com as pessoas, né, as enfermeiras. E aí, bom, os protocolos são que você tenta um tempo, não consegue, então você tem que tentar tirar o bebê. Porque tirar o bebê ajudaria, porque retorna o sangue do útero para a mãe, a chance dela voltar da parada é maior. E aí, então, a gente fez uma cesariana no chão, uma cena, assim, muito forte para mim. E aí, mas mesmo fazendo isso, não deu certo. E a gente ficou até muito mais tempo do que de rotina tentando, porque nenhum de nós, assim, conseguia
humanamente aceitar a técnica de que já tinha passado o tempo que é limite. Então a gente tentava e ninguém estava aceitando, até que alguém falou, gente, chega, já passou muito até da tentativa de protocolo mesmo, não tem mais jeito. E foi muito difícil aceitar isso. E foi uma cena muito ruim, porque aí a enfermeira desmaiou e foi uma comoção muito forte para todo mundo, dos trabalhadores. E aí, na hora em que a gente conseguiu mesmo definir, bom, então não tem como, a gente perdeu a mãe também. A partir disso, a gente tem que avisar os familiares, conversar, né, com os familiares. Como é um país muçulmano, as mulheres de uma cultura muito restrita nesse local, eles são muito conservadores nesse sentido, as mulheres é que entram com as mulheres no parto, então o marido estava do lado de fora. Quem vivenciou todas as complicações foi a sogra, porque normalmente quem está acompanhando a mulher. Isso tudo, eu falava em inglês e tinha uma tradutora que conversava com a família em pashto, que era a língua árabe que se falava lá. E aí ela falou, sim, mas tem que conversar com o marido. E aí eu falei, pronto, vou eu com carinha de nova, não europeia, chegar lá para um cara nesse país que existe tanta restrição às mulheres, ele vai ter alguma coisa muito ruim para mim, para me falar, né, assim, eu não vou ser bem aceita nesse momento da fala. E aí, quando eu cheguei lá fora com a tradutora para falar com ele, eu respirei fundo e falei, eu vou ter que ser firme e explicar tudo. E aí, à medida em que eu fui explicando para ele tudo o que tinha acontecido, ele colocou a mão no peito, abaixou a cabeça, que isso é um sinal de respeito lá. As pessoas que fazem isso para alguém é que você tá tendo uma devoção para a pessoa, é um sinal de respeito muito grande. Ele fez isso para mim e falou, a nossa família tem certeza de que vocês fizeram tudo para salvar. A gente agradece muito vocês estarem aqui. Muito obrigada por você estar aqui. Você saiu do seu país, você deixou sua família para vir aqui ajudar a gente. A gente tem certeza que vocês fizeram o máximo. Obrigada olha, eu fico... Até hoje ainda me emociona. E aí, eu fiquei paralisada, não sabia o que falar, porque eu não esperava esse tipo de reação. Eu tava firme para responder, E aí a sogra veio do meu lado, me abraçou e começou a falar em pashto. Aí eu comecei a chorar, e aí todo mundo chorou, e foi um momento muito bonito, assim, de entender qual que é o nosso papel ali. E aí pra mim foi muito forte, porque eu entendi meu papel dentro da instituição, eu entendi meu papel como médica, eu entendi meu papel como ser humano, e que a gente tem limites, E isso que é muito bonito da nossa atuação, e especialmente nesses locais em que os recursos são escassos, em que as condições em que a gente assume os pacientes já são condições muito ruins, porque elas não têm nenhum cuidado prévio. Então é isso, e é isso que a gente vive o tempo todo lá, e é muito transformador. Gostou da história da Aline? Acompanhe o relato dos nossos profissionais no podcast Em Outros Cantos.